Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso. Nosso entrevistado de hoje é o pastor Giovanni Batista, ele que é um pastor ordenado pela Igreja da Paz, aqui de Santarém. Boa noite, pastor. Boa noite. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado, Paulo. É um prazer, né? Na verdade, é um grande prazer. Pastor, o senhor, há quanto tempo que o senhor já é ordenado, pastor? Na verdade, eu já sirvo a Jesus 22 anos. Eu estou caminhando para 22 anos. Mas ordenado pastor mesmo, estamos chegando perto de 10 anos. Casado e pai de quantos filhos? Então, sou casado com a pastora Hildes, né? Minha amada esposa, companheira, amiga. Sou muito fã da minha esposa, viu, Paulo? Muito fã, muito admirador dela, porque eu costumo dizer que ela é a mulher de Provérbios 31. Provérbios 31, lá 31 fala sobre as virtudes da mulher sábia. E eu digo que ela é essa mulher de Provérbios 31. Eu estava olhando no Facebook, de vez em quando aparecem algumas coisas boas, né? Tem muitas coisas que são bobagens. Eu estava olhando que tem uma frase que diz assim, que o casamento perfeito não são de pessoas perfeitas, são de pessoas imperfeitas que aprenderam o perdão e a bondade. Olha, muito legal. É mais ou menos isso o casamento, né, pastor? Exatamente, porque são pessoas diferentes, né? Você cresce dentro, você traz uma herança, na verdade, da sua família. E ela da família dela, se constrói heranças. Só que um dia vocês se olharam e vão morar debaixo do mesmo teto. São, às vezes, um calmo, outro agitado, mas ambos se completam. Eu percebo que esse complemento, quando Deus está no centro, se facilita mais, fica mais fácil. Quando Deus não está no centro, aí infelizmente tantos problemas, e acaba resultando em tantos divórcios que não é isso, obviamente, que Deus quer. Pastor, nós poderíamos dizer que o Papai Noel, entrando num assunto que hoje o nosso tema é focado para o Natal, por isso a presença do senhor aqui conosco, não poderíamos dizer que o Papai Noel está querendo roubar a cena do verdadeiro aniversariante? É verdade, é isso mesmo. Tem pessoas, Paulo, que eu falo com tanto carinho, elas acabam não compreendendo tão bem esses símbolos, por não compreender tão bem, acaba, infelizmente, roubando mesmo, né? Em vez de pedir para o Papai do Céu, acaba aquela ideia de pedir para o Papai Noel, né? Acaba roubando a cena mesmo. E acaba não ganhando o direito que era para ganhar. E não recebe porque está errado, né? Outro dia eu vi o pai dizendo: olha, meu filho, Papai Noel, e aquelas ideias de aqui na nossa região não tem a ideia da lareira, né? Da chaminé. Mas na Europa é muito comum essa questão da chaminé, de colocar até leite para o Papai Noel vir, quando vinha à noite. Então se criou isso que, na verdade, com todo carinho, não é a linha de entendimento. Nós poderíamos dizer que o Papai Noel, a história diz que foi um bom cidadão, um velho, que distribuía presentes, né? Mas que, na verdade, quando se fala de Natal, se fala do nascimento de Jesus. Isso, não é isso, pastor? Exatamente. Na realidade, o Papai Noel, a história mostra que ele foi... isso é história, viu, Paulo Sena? A história mostra que foi... Na verdade, era um pastor mesmo, chamado Nicolau, que tinha ele tinha prazer de distribuir, de dar presente aos pobres. E esse senhor, por nome Nicolau, era um grande homem de Deus. Isso é história. Quem nos ouve pode pesquisar. Era um grande homem de Deus, chamado Nicolau, que lá na frente a Igreja Romana canonizou como São Nicolau. Na verdade, um grande homem de Deus que tinha esse hábito de distribuir presentes às pessoas carentes. Agora, também se tem muita, na simbologia do Natal, ele é recheado a simbologia é muito forte, né? Isso. Temos a árvore de Natal, eu acho que é o ícone, né? Isso. Quando se fala de Natal, a primeira imagem que vem na cabeça, na mente de uma pessoa é a árvore de Natal. O que representa essa árvore de Natal? Exatamente, não apenas a árvore de Natal, né? Eu costumo dizer que as pessoas estão meio que perdendo um pouco, perder o foco. Eu diria até que
a banalização, num certo sentido. Por quê? Porque, como você falou anteriormente, Natal é nascimento, né? Nascimento de Jesus. Se você me permite, eu quero entrar daqui a um pouquinho, mas para os nossos ouvintes entenderem, para todos compreenderem, eu quero até inclusive ler um texto da Palavra de Deus, e eu quero já voltar a essa questão das simbologias. Mas aqui no livro de Lucas, no capítulo 2, você que nos ouve, você pode confirmar, no versículo 8, ele relata, ele traz a narrativa do que realmente é Natal, que é o nascimento. Então o texto diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos a guardar o seu rebanho durante as vigílias da noite. Versículo 9 diz: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Estavam lá pastoreando o rebanho, cuidando. Daqui a pouco um anjo vem e a glória do Senhor brilhou, um verdadeiro, se fosse nos nossos dias, um show pirotécnico de luzes, e aquilo tudo acontecendo, e os pastores ficaram meio que assustados, nunca tinham visto uma cena como aquela, ficaram meio assustados e sem entender. Eu penso, pelo que diz a Bíblia, Deus mandou logo um anjo, vai lá, fala logo para ele o que está acontecendo. Aqui, ó, o versículo 10 diz assim, ainda no 9, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Versículo 10, e o anjo, porém, lhe disse: não temais, porque eles estavam com medo, não se assustem, eis que vos trago boas novas, melhor dizendo, boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, ou seja, toda a humanidade seria abençoada. Agora, qual boa nova é essa? Interessante, ele diz, a boa nova, olha só, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Essa, Paulo, é a narrativa do nascimento de Jesus. Ou seja, Deus, ele vem, é como se Deus fizesse uma grande festa para anunciar o nascimento, porque Natal, o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus. Agora, uma coisa que me impressiona, porque foi o momento que o Verbo se fez carne. O Verbo, Jesus já existia antes de tudo. Ele era o Verbo, João 1, capítulo 1, versículo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esse momento, como eu acredito que a morte e a ressurreição de Jesus, depois da morte e da ressurreição de Jesus, o nascimento dele marcaria a humanidade. Então, Deus não poderia deixar passar batido. Daí a importância dele. Eu costumo dizer, Paulo, o verdadeiro sentido do Natal é a celebração do nascimento dele. Ele, o próprio Deus, não poderia ficar sem fazer esta grande celebração, não é? Então, esse é o verdadeiro sentido de Natal. Agora sim, pastor, isso não impede das pessoas se presentearem, né? Exatamente. É outra grande simbologia do Natal, o presente. Exatamente, é isso que eu quero falar. Voltando um pouco à questão das simbologias, o presente, a árvore de Natal, o pisca-pisca, a troca de presentes, o presépio, enfim, na realidade você percebe que tudo são adornos, que não pode roubar o verdadeiro sentido. Eu costumo dizer que não é errado você colocar com todo carinho um pisca-pisca, colocar uma árvore. A história da árvore é interessante, talvez o tempo não permita, mas a história da árvore também, para quem gosta de pesquisar, olhar com carinho, era um grande homem de Deus também, que ele estava pregando o Evangelho, e ele queria explicar, ele queria, na verdade, mostrar uma maneira para que o povo, ilustrar, para que o povo pudesse compreender. Isso é história. Ele, uma tarde, ele se deita embaixo de um pineiro, e ele então
pediu para Deus que ele queria uma maneira de ilustrar melhor. E nisso que ele está, ele adormece. Quando ele acorda, já era noite. E entre os pinheiros, essa é a história, tem uma luz, uma estrela, brilhando. E aquilo trouxe para ele uma ideia. Você sabe que na Europa, até hoje, existe especialmente na Suíça, as famílias, quando nasce alguém dentro da casa, eles colocam uma árvore. Até hoje uma espécie de cultura europeia. Por quê? Porque a ideia da árvore, do pinheiro, você sabe que na Europa é conhecido o pinheiro como sempre verde. Porque a ideia é mostrar para as pessoas que a estrela maior, que é Jesus, dá vida para aquela árvore. Dá vida para aquela árvore. Perfeito. Essa é a história é contada. Mas só que pessoas que não compreendem tão bem dizem que foi os bárbaros que cortavam as cabeças e penduravam nas árvores. Você sabe que a árvore, até hoje, Paulo, ela é tida, você vê no Jardim do Éden, havia a árvore do bem e a árvore do mal. Então, não é errado em si você colocar, eu não vejo como errado você colocar como as pessoas colocam, desde que haja esse entendimento dessa verdade. Estamos entrevistando o pastor Giovanni Batista, ele que é pastor ordenado da Igreja da Paz aqui de Santarém. Estamos conversando sobre a simbologia e o verdadeiro sentido do Natal. Não saia daí, daqui a pouco a gente retorna.